Seja bem-vindo à TV Terra do Sol. Está no ar Notícias de Fortaleza. O programa Rede Aquarela, realizado pela Fundação da Criança e Família Cidadã, a FUNCI, é referência nacional no enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. Para falar sobre o tema, comigo no estúdio, a supervisora do atendimento psicossocial do programa Rede Aquarela, Isabelle Nogueira, e a psicóloga do programa, Fernanda Rivan, né? Vamos lá, boa tarde, sejam bem-vindas. Bom, falar sobre esse assunto é um assunto que gera uma comoção, né? Assim, ainda com uma felicidade de saber que é um assunto mais colocado em pauta hoje em dia, né? Que as pessoas discutem mais, se preocupam mais, né? Do que antigamente, que as pessoas nem conversavam sobre isso. E eu vi que vocês dão palestras, orientações para as pessoas, né? De que maneira que é realizada essa abordagem para levar a consciência para as pessoas? Boa tarde. Nós temos um eixo do programa Rede Aquarela específico para fazer essa questão da prevenção. É o eixo de disseminação. Esse eixo ele vai até as escolas, os postos de saúde, as ONGs, dependendo da solicitação, né? Tanto pode ser público como privado. E eles fazem formação voltada para o público específico. Se o público for criança, se o público for adolescente, ou os próprios profissionais, para que esses profissionais tenham um olhar mais atento ao lidar com crianças e adolescentes. Então, esse trabalho de prevenção ele é bem direcionado ao público que vai participar daquela formação. Entendi. E quando vocês estão dentro do que a pessoa recebe, lá como é que é feito esse trabalho lá dentro já do programa? A gente recebe mediante denúncia feita na autoridade policial, né? Nós temos uma delegacia especializada, a DESECA, e lá temos também uma equipe da Rede Aquarela que vai fazer esse acolhimento, né? Fazer um atendimento mais humanizado para esse momento tão difícil para essa criança e para esse adolescente, que é o momento da denúncia, né? E aí, depois de realizada a denúncia, é encaminhado para a gente, na sede do programa, na Casa da Infância. A gente tem um setor de atendimento psicossocial. Esse eixo, ele vai atender a criança e o adolescente para elaborar uma forma de ressignificar aquela violência, né? Para trabalhar a superação da violência. A gente não trabalha com a parte jurídica, né? Com a questão de apuração policial, não é o nosso papel, né? Mas a gente ajuda a criança e o adolescente e os responsáveis a passar por aquele momento. Então seria uma segunda porta, né? Primeiro vem a parte jurídica e depois vem vocês para dar esse apoio que é essencial nesse momento, é isso? Isso. Embora a gente se preocupe mais com a questão da superação da criança e do adolescente, né? O que é mais importante é a saúde mental daquela criança e daquele adolescente diante da violência, que é uma violência muito dura, né? Mas a gente não pode esquecer que é um crime. Então, como todo crime, ele precisa ser apurado pela autoridade policial e pela justiça, né? O agressor ele precisa ser punido. Com certeza. Quais são as crianças e adolescentes, né, que podem fazer parte do programa? Qualquer criança ou adolescente que tenha realizado denúncia junto à DESECA, né, ou ao Conselho Tutelar, ou pelo Disque 100, se for uma denúncia anônima. As denúncias elas podem ser realizadas dessas 3 formas. E aí, depois de realizada a denúncia, é encaminhado o programa Rede Aquarela e a gente atende a todas as crianças e adolescentes que são encaminhados, de toda a cidade de Fortaleza. Entendi. Então, eles vêm para vocês por meio dessas denúncias? Isso. E não é, por exemplo, a pessoa chega lá no espaço, ela tem que primeiro passar por esse digamos assim, esse filtro da denúncia, é isso? Isso, a gente precisa que seja realizada a denúncia, como eu te falei, por se tratar de um crime, né? A gente precisa, a gente pode fazer o encaminhamento, mas a Rede Aquarela não é porta de denúncia para a questão do crime da violência sexual. Então, é necessário que vá para a delegacia para ter a apuração correta. É importante frisar isso, né? Porque senão as pessoas vão pensar que podem ir até lá, que vão ter vai ter a orientação, né? Procure e tal. Mas é interessante que eles já se sintam, como se dizem, confiantes para poder ir procurar vocês depois que prestar uma queixa e que a justiça esteja caminhando, né? Isso, e na própria DESECA a gente tem a equipe, né? Como eu falei, que vai acolher nesse primeiro momento. Sim. Bom, para entender como é realizado o atendimento na Casa da Criança, vamos acompanhar uma simulação do caso. Roda, produção.
O programa Rede Aquarela é referência no enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, por desenvolver, desde 2005, ações preventivas e apoio direto às vítimas e seus familiares. O programa funciona na Casa da Infância e da Adolescência e conta com uma equipe multidisciplinar. Nós temos 3 eixos, né? Começa, a porta de entrada é a DESECA. A denúncia é feita lá, é feito o registro. Essa criança, essa família é acolhida pela nossa equipe lá da DESECA, uma equipe muito competente. E de lá é encaminhado para cá, para o atendimento na Casa da Infância. Essa criança ela fica com a gente por tempo indeterminado, junto com a sua família, com um atendimento psicossocial. Enquanto a criança é atendida por psicólogos, a família é atendida por assistentes sociais, assessores jurídicos, tem todo um aparato. Nesse período de pandemia do novo coronavírus, as atividades têm sido feitas de maneira remota, por meio de ligações ou chamada de vídeos. No primeiro semestre deste ano, foram realizados mais de 3.000 atendimentos, trabalho que aumentou durante o isolamento social. Nós temos atendido de forma remota, né, por telefone, algumas vezes por videochamada, outras vezes por telefone. Depende muito da criança, né, a forma como ela quer ser atendida, mas na maioria dos casos tem sido por videochamada. E tem surtido um efeito muito bom, né, tem sido positivo, porque a gente tem conseguido realmente cumprir com a demanda e com o atendimento deles. Em 2019, 87% dos acolhimentos foram de vítimas do sexo feminino. A maior parte dos abusadores é uma pessoa da família ou alguém próxima da criança ou do adolescente. O número de denúncias tem aumentado, né? Então a gente pode entender que todas as campanhas que têm sido feitas, tudo que a mídia tem lançado, tem ajudado, né? Tem feito com que as pessoas tenham perdido o medo, né? Mas ainda existe o tabu, ainda existe o medo, ainda existe a represália. Para denunciar qualquer suspeita de abuso sexual contra criança e adolescente em Fortaleza, entre em contato com o Conselho Tutelar pelos números 3238-1828 ou 989 70 5479 e ainda o Disque 100. Tá aí, né? É justamente aquilo que estávamos falando, né? É quebrar esse preconceito, né? Esse tabu, esse misticismo que tem em volta disso e dizer que tem que falar, né? E o índice de ter aumentado o número de denúncias é uma prova disso, né? Sim, sim. E assim, a partir do momento que a criança ela sofre esse abuso, essa violência, surge nela assim vários problemas psicológicos, né? E um deles é a ideação suicida, que inclusive estamos entrando no setembro amarelo, onde será falado bastante, né, sobre essa temática. E essas crianças elas têm trazido, principalmente adolescentes, têm trazido muito essa questão, esse transtorno psicológico. E a gente acredita que com o nosso trabalho, eles vão melhorando a cada dia. Com certeza. E são 2 assuntos que ainda se tem muito preconceito para falar, né? E aí vem um mês todo dedicado para poder falar disso, poder tratar disso. E a importância de ter um psicólogo e toda uma equipe para dar um aparato para essa criança, para esse adolescente, justamente porque, né, igual foi falado no VT, às vezes o próprio abusador faz parte dessa rede de confiança, né? Então, eu acredito que o trabalho do psicólogo, ele vem como um super-herói, né, para uma criança. Sim, sim. E aí, assim, a partir do momento que essa criança ela chega lá na Rede Aquarela, ela é acolhida, né, como já foi dito pela nossa equipe. Uhum. E nós, psicólogos, a gente trabalha arduamente para que eles possam superar realmente esse trauma. Com certeza, é um trabalho de confiança diário, né? E assim, a gente sempre fala, né, a violência sexual ela é transversal, né, ela perpassa outras várias violações. Uhum. Ela nunca vem sozinha. Quando a gente começa a atender, né, essa criança e essa família, a gente percebe outras várias violações, né? E, dentre elas, a questão da ideação suicida, né? Que ela é muito presente, infelizmente, muito presente, anda muito lado a lado com a questão da violência sexual, né? A gente tem muitas crianças e muitos adolescentes que acabam tendo essa questão da autolesão, né? Sim. Também. E elas andam
muito juntas. Muito juntos, Na verdade, né? vários transtornos também, né? Transtornos de ansiedade, síndromes do pânico, tudo isso já vem acompanhado. O lado psicológico aí, né, fica muito afetado, né? Assim, normalmente quando a gente fala de suicídio, a gente não liga ao tema, né, do abuso sexual. Então, assim, é bom que as pessoas que estejam em casa, assim, entendam como é importante trabalhar esse lado psicológico, como é importante ter esse ombro amigo, né, e que vai te ajudar nesse processo aí que dura um bom tempo, né? Bom, a gente vai para um rápido intervalo e na volta falaremos do atendimento em tempos de pandemia. A gente volta já. Estamos de volta. O programa Rede Aquarela funciona na Casa da Infância e na Adolescência e durante o final do ano realizou ações com o objetivo de conscientização no combate do abuso e a violência sexual contra crianças e adolescentes em vários pontos da cidade. E desde março, em virtude da pandemia, acabou que não conseguiu fazer esse trabalho que vocês realizam, né, no final do ano. E você estava me contando um pouco de como funciona essa rede, né, de apoio de vocês, a questão até do nome, né, da Rede Aquarela. Você podia contar para a gente de novo? O nome é Rede Aquarela porque ela funciona como uma teia, né, uma rede de proteção para que todas as crianças e os adolescentes, onde eles passarem, eles tenham agentes protetores daqueles direitos dele, né? A gente está sempre em comunicação. A Rede Aquarela, entre todos os eixos, né, que são os eixos de disseminação, atendimento psicossocial, o atendimento da DESECA e o atendimento da 12ª Vara Criminal, que é a vara especializada. E além de nós termos uma rede entre nós somos uma rede com a ONG, com o Ministério Público, com o próprio Conselho Tutelar, né? Os programas que existem dentro das comunidades. Então, a gente tenta estar presente em todos aqueles locais, conhecer, formar as parcerias necessárias para que aquela criança, aquele adolescente tenha um olhar mais atento para a questão da violência sexual. E é um trabalho que precisa de muitas mãos, né, para que seja feito. É literalmente uma equipe inteira dedicada para isso. Inclusive, os próprios profissionais de vocês passam por um tipo de qualificação, né? Sim, nós temos uma equipe, né, que é a equipe de disseminação, que ela é formada por técnicos divididos em regionais, né, nas 6 regionais do município. E eles formam, né, eles tanto passam por formações, né, antes de se tornarem facilitadores, né, como eles formam outros profissionais, né, eles capacitam esses profissionais das escolas, dos postos de saúde, para que eles tenham um olhar atento para os sinais que muitas vezes são invisíveis, né? Sim. Para a sociedade como um todo são sinais invisíveis, mas para quem estiver atento e treinado, ela consegue perceber os sinais que aquela criança, aquele adolescente está querendo transmitir. E aí acabar o quanto antes com esse sofrimento que às vezes permitiu por tanto tempo, né, na vida dessa criança, desse adolescente. Isso, e assim, importante ressaltar que mesmo com a pandemia, a disseminação, ela continuou com esse trabalho de prevenção, através de lives, né, através de formações online. O mês de maio, que é o mês de alusão ao combate da violência sexual infanto-juvenil, ele foi todo feito de forma virtual, para que a gente não deixasse de dar a visibilidade necessária que esse tema precisa, né? E hoje a rede social, ela com certeza tem um alcance até às vezes até maior do que o presencial, né? É verdade. E falando justamente da pandemia, a gente ouviu, né, no vídeo que teve um aumento, né, desses casos, né? E como é que foi feito esse atendimento com essas crianças, com esses adolescentes? No início, nós continuamos com os atendimentos com os que já estavam com a gente, né, via remota. Como eu citei, através de videochamadas e por telefone, porque a gente deixa a criança muito à vontade. Tem dias que ela quer aparecer e tem dias que ela não quer, então a gente deixa muito à vontade em relação a isso. E com a chegada dos meses seguintes, o número de casos foram aumentando e junto com toda a equipe, que realmente foi feito um grande movimento para como seria feito esses atendimentos, a gente conseguiu realmente se alinhar, toda a equipe, fazer um atendimento de qualidade. E os primeiros atendimentos são por videochamadas, para que a gente possa conhecer os responsáveis da criança, o ambiente onde a criança vive, né? Então, tem todo esse sistema. A gente trouxe o presencial para a via remota e tem surtido um efeito muito bacana. Temos feito desligamento por superação, já através de videochamadas também. E os atendimentos, as crianças têm
interagido, porque nós trabalhamos com livros, com jogos educativos, contações de histórias, e tem os próprios relatos deles também, então eles têm se sentido à vontade. Muito bom. E em caso de urgência, né, que era realizado o serviço presencial, ou esse atendimento, né, no caso, como é que foi feito nesse período? Eles foram direcionados ou vocês abriam exceção? Como é que funcionou? Bom, no meu caso eu tive 2 casos urgentes, né, onde a Isabelle me autorizou a visita domiciliar, né, claro, com bastante cuidado, nossa equipe foi até a residência e nós fizemos esse atendimento e foi tranquilo, né, e agora estou atendendo por telefone. Entendi. Só complementando, Sim. né, todos os casos, a gente, no começo foi difícil a questão da adaptação, né, com o meio virtual foi difícil para todos, né, os primeiros dias ali a gente ficou se readaptando, como a Fernanda falou, a gente ficou primeiro atendendo quem a gente já atendia, Sim. porque a gente precisava sentir, né, como é que ia ser sentir como era o novo resposta, ambiente, né? mas todos os casos urgentes, eles continuaram sendo atendidos imediatamente, né? Entendi. Continuaram sendo atendidos por videochamada, em visita quando necessário, ter feito visita no próprio hospital, hospital hospital mental de adolescentes, né? Então, assim, esse olhar, né, esse olhar humano, a gente permanece, a gente conseguiu se reinventar nesse meio virtual e continua fazendo os atendimentos, né? Com certeza. Falando justamente desse atendimento, tem um tempo, em média, que essa criança fica com vocês? Como é que funciona essa quantidade de tempo? Como é que esse entendimento? Não, nós não temos um tempo, porque cada ser humano é subjetivo, então cada um tem o seu tempo. Existem crianças que ficam conosco meses, existem crianças que passam anos. Então, vai depender muito da demanda da criança. Do tempo dela, né? E falando desse tempo também, a gente pergunta sobre a alta, né? Vocês têm uma avaliação para ver se essa criança pode receber alta? Como é que é feito esse acompanhamento? E também essa análise, né? Para ver se a criança pode ou não ter alta. Durante todo o processo do atendimento, a gente verifica, né? Todos os atendimentos, como é que ela está, como é que está a relação com a família, como é que está a superação, se está indo bem. E, realmente, o desligamento a gente só faz mediante a confirmação de que aquela criança ela tem condições de continuar sem o nosso atendimento. Como nós trabalhamos com a equipe multidisciplinar, né, que é o grande plus da Rede Aquarela, né, a gente trabalha com psicologia, serviço social, jurídico, né, todos atendendo aquela família. Então, assim, é um olhar multidisciplinar. Enquanto a criança está sendo acompanhada, a criança e adolescente está sendo acompanhada pelo psicólogo, o responsável está sendo acompanhado pelo serviço social e pelo jurídico. Então, assim, é tudo conversado, precisa ser percebido, né? E essa questão do virtual ajudou muito nisso, porque agora nós estamos dentro da casa daquela criança e daquele adolescente. Nós conseguimos detectar quem ainda está em contato com o agressor, quando o agressor está em casa ainda, né? Quando a criança, que os pais nos dizem, não, ele não está indo para a casa do agressor. Quando a gente liga por vídeo, percebe que está na casa do agressor. Então, isso foram demandas que a gente conseguiu até alguns encaminhamentos junto ao Conselho Tutelar e junto à própria polícia para fazer os encaminhamentos para afastar esse agressor de casa. Né? Foi um lado bom do atendimento virtual, está sendo isso. A gente está mais dentro da rotina daquela criança, daquele adolescente. É ao vivo, né? Não tem como camuflar nenhum tipo de situação, né? Isso. Isso é muito importante. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo e a gente volta já. Fica aí. Estamos de volta pela TV Terra do Sol e esse é o Notícias de Fortaleza. Em 2019, o programa Rede Aquarela realizou mais de 4.000 atendimentos a vítimas de violência sexual, acompanhados pela equipe multidisciplinar do programa, composta por psicólogos, advogados, educadores e assistentes sociais. No primeiro semestre de 2020, foram realizados mais de 3.000 atendimentos. Então, a gente vê um número expressivo, né, em virtude da pandemia, né, como a gente colocou no bloco anterior. E falando, né, dessa equipe que a gente já sabe que é preparada e que ela é completa, né, de ponta a ponta, de que forma que a gente pode conversar para as pessoas que estão em casa também e até para tentar ajudar, já que esse assunto ele é tão fechado ainda, né?
quais são os sinais, né, que a criança pode dar, algum comportamento que pode servir de alerta para que a gente possa estar passando para os pais, familiares ou responsáveis? A gente parte do princípio, como disse Freud uma vez, que todo excesso gera uma falta. É muito importante que os responsáveis da criança e do adolescente comecem a observar comportamentos que não eram comuns. Se aquela criança, ela sempre foi uma criança alegre, extrovertida, de repente ela se fecha, ela se torna introvertida, ela começa a ter problemas no sono ou na alimentação, pesadelos, comportamentos que não são típicos daquela criança. É importante que haja uma investigação, né? E caso contrário também, se aquela criança sempre foi uma criança calma e de repente ela começa a ficar muito agitada, começa a ter comportamentos sexualizados, é importante que os pais, os responsáveis, averiguem o que realmente está acontecendo com aquela criança. Uma outra pergunta também é em relação a essa demanda que vocês recebem do próprio atendimento, né? Ela tem digamos assim, um perfil mais acentuado, se é de abuso, se é de exploração, como é que é o perfil desses atendimentos? Os casos mais denunciados são os casos de abuso, né? Embora nós saibamos, né, assim, pelos estudos, que são ainda casos subnotificados, né? A subnotificação em casos de violência sexual é muito alta, por conta que acontece no ambiente intrafamiliar, né? Uma violência muito velada. Os casos de abuso, eles são mais denunciados do que os casos de exploração, porque muitos adolescentes não se percebem na exploração, né? É uma questão, a exploração, ela atrai, né? Então, aquele adolescente, ele não percebe que ele está sendo explorado, e aí vem a dificuldade de denunciar. Entendi. E falando justamente dessa importância da informação para que eles não se deixem, né, assim, ser iludidos ou não perceber esse cenário, tem uma carteirinha, né, de estudante que vem com esse tema esse ano. Como é que funciona? Isso, a carteirinha de estudante, né, da rede municipal, da rede estadual, enfim, a carteirinha de estudante para os alunos, ela está com o tema da violência sexual, para chamar mais atenção para esse tema, né? Tem os canais de denúncia, né? É importante a gente deixar, sempre frisar. A gente até deixou aqui aberto para que as pessoas que estejam em casa também dão uma olhadinha e esses são os canais de denúncia do Conselho Tutelar, né? Os 2 números, o fixo, o celular e o Disque 100, né? Que também vai uma denúncia para o Conselho Tutelar. E também nós temos a DESECA, que a pessoa pode se dirigir até a DESECA e fazer a denúncia lá, né? E é importante a gente ressaltar também que se alguém, ou seja de alguma organização não governamental, né, uma escola, tiver interesse em uma formação, ela pode ligar para o programa, para a Rede Aquarela, no número 3433-1419 e falar com o eixo de disseminação e solicitar uma formação, né, especializada. Porque são 4 eixos, né, no caso, que vocês trabalham. Isso. Explica como é que funciona. O primeiro eixo, como eu falei, é o eixo de disseminação, é o eixo de prevenção, atua em todo o município, fazendo formações, né? Hoje está fazendo formações online. E nós temos o segundo eixo, que é o eixo da DESECA, que é o da Polícia Especializada, né? Onde é feita a denúncia de violência sexual contra crianças e adolescentes. Temos o eixo de atendimento psicossocial, do qual nós fazemos parte, que é o atendimento continuado, diante da denúncia daquela violência sexual. E temos o eixo da 12ª Vara Criminal, que participará do dia da audiência. O dia que aquela criança for depor, a nossa equipe está lá para dar suporte para aquela criança e para aquele adolescente. Com certeza. Vocês se tornam a parte de maior confiança na vida dessas crianças, né? Porque igual você falou muito bem, né? É um assunto que ainda fica ali meio debaixo dos panos, num ditado popular, justamente por fazer parte de uma rede familiar, né? Às vezes é o pai, às vezes é um tio. Então, é um assunto que a gente talvez demore muito tempo ainda para saber de fato um número preciso de um número preciso, né, dos casos de violência sexual. Infelizmente a violência sexual, ela é infanto-juvenil, ela é muitas vezes naturalizada, né? Ela perpassa gerações. No atendimento nós conseguimos observar isso, que muitas crianças e adolescentes que chegam, elas são filhas de
pais e mães que foram abusados, ou netas de avós que foram abusadas, né, assim, que perpassam 2, 3 gerações. Infelizmente, a violência sexual, né, ela muitas vezes passa por essa situação também, né? Com certeza. E você acaba tendo um contato de tratamento com não só apenas com a criança, né? Acaba tendo que se aproximar às vezes da mãe que tem uma história, a avó, e esse atendimento é um pouco mais extenso, né? Assim, como o psicólogo ele fica em contato direto com a criança, mas como a Isabelle disse, a gente não deixa de ter o contato com a família também. Então, sim, existem vários momentos em que as mães, elas nos relatam situações em que viveram, como é difícil ela lidar com aquela situação, como é difícil também lidar com a situação onde muitas vezes o pai é o agressor e a mãe, ela está ali submissa ao marido. Então, assim, é uma situação onde a gente tem que saber contornar, estar junto, e realmente é um trabalho em equipe bem intenso. Com certeza. A gente costuma dizer, para reforçar, que essas crianças não estão sozinhas, né? Que hoje o município de Fortaleza pode contar, né, com a Rede Aquarela, aí, que é para justamente ter essa rede de apoio, né, para ajudar nos vários pontos, né, desde o psicólogo, jurídico. Então é muito importante o trabalho que vocês realizam. Então, feliz por vocês estarem aqui. A gente está falando de um tema muito importante que precisa cada vez mais ser exposto, conversado, dialogado principalmente com os adolescentes, com as crianças dentro de sala de aula. Então, a gente fica feliz de ver que esse assunto tem sido mais debatido e colocado aos panos limpos, digamos assim. Muito obrigada pela participação de vocês. Nós que agradecemos. Bom, nós vamos para um breve intervalo e na volta o tema será saúde e a importância da vacinação para o público adolescente. A gente volta já já.